Galera, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aquela caneca personalizada sem nenhum erro. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como. É natural para quem está começando ter dificuldade em saber por que a minha caneca não está saindo perfeita, tal como está saindo a dos meus concorrentes. Às vezes é um pequeno detalhe que você está deixando passar aí, que é uma bobagem, que não é um bicho de sete cabeças, e eu vou te ensinar agora, passo a passo, como você resolver todo esse problema, certo? De início, para quem é iniciante, eu vou explicar com mais detalhes o processo inteiro para ficar bem claro, certo? De início, você vai precisar fazer uma impressão com a tinta sublimática. Então, na hora de escolher a sua tinta sublimática, escolha com carinho, porque ela é quem vai fazer toda a mágica acontecer, todo o processo depende da qualidade da tua tinta sublimática, certo? Em conjunto disso, você fazer a impressão em um papel sublimático, que é um papel específico para o processo da sublimação. Então, a qualidade dele, principalmente para substratos rígidos, fica imensamente maior do que a qualidade feita com papel comum. Então, não economize no papel, entendeu? Isso é uma economia boba. Compre um papel sublimático de qualidade, certo? Eu faço uso da fita térmica para mim aplicar o papel na caneca, certo? Mas você pode utilizar outros materiais. Tem pessoas que adaptam com aquela fitinha de supermercado, de preço. Só que ela não é muito interessante, já que ela não foi apropriada para isso. Ela pode deixar resíduo, uma dificuldade a mais para você retirar ela na hora do término da caneca. E eu particularmente não acho isso muito interessante, certo? Tá aqui a minha impressão sublimática, certo? O interessante é que você faça o recorte rente a caneca, a arte, e que ele seja completamente reto, porque ele vai servir de guia para você centralizar na caneca, beleza? Você pode utilizar a tesoura, eu nesse caso usei uma guilhotina, beleza? Eu tenho ele aqui cortado melhorzinho, eu vou colocar aqui no papel para você ver. Eu coloco a fita térmica no centro da caneca. Por que eu faço isso? Colocando aqui no centro, eu consigo verificar a impressão da minha caneca sem que eu precise retirar ela inteira e acabo perdendo a caneca, sabendo que às vezes eu posso refazer e colocar um pouco mais de tempo e tentar recuperar, beleza? Para quem não viu, quem não sabe configurar a prensa, o tempo e temperatura, eu tenho um vídeo explicando com mais detalhes como é que você vai fazer essa configuração. Beleza? Agora eu vou colocar aqui ela para trabalhar e vou mostrar para vocês o resultado no final. Legal. Essa minha impressão, ela não acabou de sair da impressora, porque se eu faço a caneca, coloco a caneca para trabalhar, assim que ela sai da impressora, ela corre risco de acontecer um probleminha que é bem comum e que muita gente não sabe, que é dela ficar meio borrada. Isso acontece porque a tinta está muito recente, o papel está muito encharcado ainda, e acontece dele acontecer esse efeito no processo da sublimação, certo? Então o que é mais interessante é que você, assim que saiu a impressão da impressora, você deixar ela próximo de uma fonte de calor. Já que sua prensa vai estar ligada, você pode colocar o papel próximo da resistência da tua prensa, e quando você vê que o papel começou a engirear, entortar um pouquinho, então você percebe que ele está seco, ele perdeu toda a umidade dele, e isso ajuda no processo da transferência. Então aquele papel não vai ter umidade para interferir na sublimação. Beleza, minha caneca saiu aqui e agora a gente vai verificar o resultado. Você lembra que eu coloquei a fitinha aqui no meio? Essa fitinha é justamente para a gente verificar se a impressão foi completamente transferida, entendeu? Nessa parte do fundo aqui, geralmente acontece um errozinho que é bem comum, de ela não transferir por completo.
Isso acontece porque, pelo fato de ter o fundo aqui, ele tem que distribuir a temperatura por todo esse fundo. Então, naturalmente, nessa parte de baixo da caneca, esquenta mais demorado do que essa parte de cima, que não tem nenhuma outra superfície aqui, certo? Então, eu vou verificar aqui, e se ficou satisfatório, beleza. Se não, eu deixo mais um pouquinho de tempo na minha prensa sem problema algum, certo? Essa daqui, eu estou verificando aqui que talvez eu precise deixar um pouquinho mais de tempo. E é o que eu vou fazer. E eu vou colocar aqui por mais ou menos uns 30, 40 segundos. É suficiente na maioria das vezes para terminar a transferência. Isso evita que eu queime essa parte superior que já transferiu e complete a sublimação nessa parte inferior que ainda não deu a temperatura ideal para o término da sublimação. Legal? Tá, eu acho que já foi tempo suficiente. Foi sim, tempo suficiente. E agora, antes de tirar o papel, eu vou deixar ela esfriando um pouquinho. Por que eu vou fazer isso? Assim que ela saiu da minha prensa, ela está com uma temperatura muito alta. Normalmente, para a sublimação acontecer, o processo da sublimação, ele precisa de pelo menos 180 graus Celsius. Então, assim que ela sai da minha prensa, ela está com essa temperatura ou próximo disso. Ou seja, o processo de sublimação ainda está acontecendo ali. E para evitar que aconteça um errozinho que é chamado de efeito fantasma, quando o lado que eu puxo o papel, a impressão borra para o lado que o papel sai. Então, para evitar isso, você deixa ela de repouso em um canto até que a temperatura dela baixe numa temperatura aceitável e que o processo de sublimação cesse. Certo? Não é necessário que você coloque a caneca na água após que a saída dela da prensa. Muita gente fala que isso aumenta o brilho. Não tem uma diferença satisfatória para a gente constar isso. E você evita que você gere um choque térmico na tua caneca. Legal? Então, se você está com mais pressa para entregar a caneca para o cliente, deixe ela perder a temperatura naturalmente, ou você coloca de frente para um ventilador, e depois sim você pode, aos poucos, diminuindo a temperatura dela com a água, certo? Mas nunca dê um choque térmico nela com uma diferença de temperatura tão alta. Assim que saiu da prensa, você colocar na água. Legal? Pronto, pessoal, eu esperei a minha caneca esfriar, retirei o papel e você vê que a qualidade ficou muito bacana aqui para você ofertar aí para os seus clientes. E esse mesmo processo que eu te ensinei em todo esse vídeo, você consegue fazer para esses outros tipos de caneca aqui, também a mesma coisa, o mesmo processo. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês. Não esquece de dar o joinha, seguir a gente nas redes sociais e espero você no próximo vídeo.